boa tarde. Eu, eu sempre tive vontade de fazer o que eu vou fazer agora. Eu sinto vontade de compartilhar um pouquinho da minha vida com algumas pessoas. E eu queria falar desde o início, né, das coisas, do que aconteceu comigo, do que eu trouxe comigo, depois que eu nasci. Mas esse vídeo eu vou deixar ele bem curtinho, porque cada dia eu vou gravar um vídeo e vou dando prosseguimento um pouquinho na minha história. Eu, eu sou do Amazonas, moro em Manaus, mas assim, hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu vim para trabalhar e vou completar um ano agora em dia 28 de abril. Mas a minha vida é no Amazonas, apesar de eu gostar sempre de trabalhar, de viajar. Mas a primeira vez que eu vim para morar no Rio de Janeiro, eu já vim outras vezes, há alguns anos atrás, para passear. Mas na realidade eu queria falar um pouco realmente era de mim, né? Quando eu nasci no interior do Amazonas. A minha mãe falou que eu nasci no interior chamado Maracajá. Aí mais tarde eu entendi porque que eu tinha um olho assim meio puxado, porque eu já ouvi dizer que Maracajá é uma espécie de gato. Eu não sei, eu não tenho certeza disso. E então eu nasci lá, mas só em outra cidade chamada Carauari, no município do Amazonas mesmo, que eu fui registrada. Então eu, eu nasci nesse local, mas eu me considero carauariense. E eu fiquei lá até os 12 anos de idade, nesse local. Depois, com 12 anos, nós viemos para Manaus. Minha família. E então eu desde criança, assim, eu sempre trabalhei, ajudei a minha mãe era doméstica. E a gente teve uma vida muito sofrida, sabe? Muito sofrida mesmo. E então, esse período a gente veio morar em Manaus, onde nós ficamos morando 3 meses na casa de uma tia, irmã do meu pai. O que eu quero falar exatamente é que quando eu nasci, eu trouxe comigo uma deficiência física nos meus pés, uma deformidade congênita, né? E eu tive a oportunidade, mais ou menos com 5 anos de idade, de fazer essa cirurgia nos meus pés para correção. Minha mãe falou que quando eu era criança, eles colocaram uma espécie de tala nos pés, que muita gente fazia na época quando nascia uma criança assim com o pé torto. Mas então ela disse que eu chorava muito, 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 e ela teve dó e acabou tirando. E depois eu falei assim para ela: poxa, mãe, você não poderia até ter deixado eu chorar, né? Porque seria uma oportunidade de ser bem criança, então tudo estava até mais fácil, né? Para ficar no lugar. E aos 12 anos de idade, quando eu cheguei em Manaus, eu encontrei o meu irmão mais velho, que já morava lá há muitos anos. Então, na realidade, eu não conhecia o meu irmão pessoalmente, porque ele veio muito novo para Manaus e ele talvez tenha me visto nascer, não lembro. Mas eu não o conhecia. E só a partir daquele momento que eu conheci o meu irmão pessoalmente. E esse meu irmão, ele tinha muito conhecimento médico, muitos amigos. E então foi ele que conseguiu fazer com que eu fizesse um tratamento, cirurgia nos meus pés, né? E foi uma pessoa que me ajudou muito. Mas eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E outro dia eu vou gravar e continuo contando essa história para você. Até o dia de hoje, tá bom?
Beijo!